Como Deus mede o homem? Que régua que Deus usa para medir o homem? Eu sou José Paulo, pastor, empresário, e estou aqui para conversar com você sobre esse tema vital nas nossas vidas. Como Deus os mede? Como Deus mede o homem? Tem um critério para isso? Sim, Deus tem um critério muito claro. Está na Bíblia Sagrada e eu vou compartilhar com você aqui hoje. Mas antes de falar como Deus mede o homem, eu quero dizer como a sociedade mede o homem. São métricas medidas completamente diferentes. Você vai perceber que a sociedade mede de uma forma absolutamente superficial e injusta, ao passo que Deus é profundo e mede de maneira justa o homem. Fiz um estudo aqui, está aqui no meu iPad para você e vou compartilhar com você alguns critérios. Eu separei 6 critérios aqui que a sociedade mede o homem para você entender a diferença e outros 6 critérios que Deus usa para medir o homem, tá? Primeiro critério que a sociedade usa para medir o homem, aparência física. A sociedade avalia beleza, forma física, juventude, essa busca desenfreada por juventude. Isso cria uma pressão gigantesca por padrões irreais de perfeição. É gente querendo aparecer aquela modelo da televisão, é gente querendo cada vez se sentir mais jovem. Não é que eu ache isso ruim, não, mas a sociedade avalia uma pessoa por isso, pela aparência física, é um critério. Segundo critério que a sociedade utiliza, conquistas materiais, né? Riquezas, bens, status financeiro, é algo que a sociedade valoriza muito. Muitos associam sucesso à posse de carro de luxo, a casas grandes e roupas de marca. Aliás, muitos líderes religiosos, inclusive, não se desconectam de roupas de marca, de grife. Muita gente na internet hoje vendendo ostentação, né? O cara troca de carro. Aliás, essa história de fazer ostentação, onde é que vai parar? A pessoa troca de carro, né? Quer dizer, mostra um carrão, daqui a pouco mostra um jato, daqui a pouco vai mostrar o quê? Um foguete, né? Essa história, essa busca desenfreada pelo ter, acaba a pessoa esquecendo o ser. Mas a sociedade é assim, ela mede as pessoas pelas conquistas materiais, por riqueza. Terceira coisa que a sociedade usa para medir as pessoas, posição social e profissional. A sua profissão, o cargo que você ocupa, a sua influência social. Os homens muitas vezes são julgados pelo título que eles possuem. Ah, o sujeito que trabalha de tal empresa, de outra empresa. Esses dias eu vi uma entrevista de um cara que é um desenvolvedor imobiliário. Ele inclusive desenvolveu imóveis grandes lá na região de Nova York. E ele disse que quando ele estava na ativa, né, trabalhando numa empresa grande, conceituada, o sobrenome dele era o da empresa. Depois que ele saiu da empresa, ninguém mais quis saber dele. Ele percebeu que as pessoas valorizavam ele por aquilo que ele podia oferecer a elas e não pela pessoa que ele era, né? Pessoa que ele é vivo ainda. Quarta coisa, número de conexões e seguidores. Nós estamos num mundo dessas métricas, né? Que as pessoas são medidas pelo número de conexões, o network, quem você conhece, qual o seu ecossistema. Então, as redes sociais, elas buscam as pessoas desenfreadamente a ter popularidade, a ter views, a ter alcance, né? Na era digital, o número de curtidas, seguidores, conexões passou a ser um indicador de sucesso. Tem gente que diz, mas eu tenho tantos seguidores, tanto de engajamento. Isso aí passou a ser uma métrica de sucesso para muita gente aí nos dias de hoje, tá? Quinto item, realizações e produtividade. O critério é os resultados que você alcançou, os prêmios ou conquistas que você teve. A sociedade hoje diz que sucesso é quem faz acontecer, ignorando muitas vezes o custo emocional e até o custo ético nessas conquistas, né? Hoje é tudo pelo resultado. Qual o resultado que você tem? Quantas vezes você não escuta esses coaches, essas pessoas falando aí, não que eu tenha nada contra o coach, mas olha, suas credenciais são seus resultados. Suas credenciais é isso, aquilo. Seria isso mesmo? Seus resultados medem definitivamente quem você é? E o sexto critério, a autossuficiência, né? Ou seja, a sua capacidade de se virar sozinho, de crescer, de conquistar, de fazer. Isso cria uma cultura do individualismo, né? Do self-made millionaire, self-made billionaire. A pessoa que se fez sozinha, né? Contrário do ensino bíblico que ensina a interdependência, um depender do outro e da comunidade. Mas olha aí, esses são 6 critérios de como a sociedade avalia o homem. Aparência física, conquistas materiais, a posição profissional, as conexões que ele tem, produtividade também, a autossuficiência dele. Agora vamos ver como é que Deus mede o homem, como é que a Bíblia nos ensina que Deus mede o homem. São 6 critérios também. Primeiro critério que Deus usa, Deus olha o coração do homem. Está em 1 Samuel 16:7, diz lá, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Maravilhoso, né? O Senhor vê as intenções, vê o coração do homem. Está em 1 Samuel 16:7. Deus não se impressiona com aparência, com riqueza ou posição social. Ele avalia as motivações
motivações internas, os desejos e as intenções do coração do homem. 2. Deus mede o homem pelo caráter dele, isso é semelhante ao caráter de Cristo. Diz lá em Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele deveria se apegar-se, mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo. Ou seja, quanto mais próximo você está de Jesus, quanto mais o seu caráter parece com o caráter de Jesus, tanto mais você agrada ao Senhor. A Bíblia diz que nós temos que esvaziar-nos de nós mesmos, que nós reduzimos para que Cristo possa aumentar em nós. Então diz lá, quanto mais próximo o seu caráter, quanto mais parecido você for de Cristo, mais você agrada ao Senhor. 3. Deus avalia a obediência à sua palavra, está em João 14, 23. Diz lá, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos a ele e faremos morada nele. Ou seja, o amor verdadeiro ao Senhor é demonstrado pela obediência ao Senhor, obediência à sua palavra. 4. Deus mede pela forma como tratamos os outros. Está em Mateus 25, 40. O que vocês fizerem a um dos meus irmãos, a mim fizeram. Essa é uma verdadeira medida de amor. O quanto você trata as outras pessoas, o quanto você cuida das outras pessoas, o quanto você se importa com as outras pessoas. Um dos mandamentos que Deus reduziu, Jesus reduziu os 10 mandamentos a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo. Pergunta, como é que você trata o teu semelhante? Seu semelhante não é aquela pessoa que está próxima a você. Pega lá a parábola do bom samaritano. Passaram 2 líderes religiosos e passou um samaritano. Aquele samaritano, que não era bem visto na época pelos judeus, o samaritano que cuidou das feridas daquele homem que estava lá. Quer dizer, o semelhante a ele é aquela pessoa que estava caído. O semelhante não é quem está próximo a você, é quem está distante. Muitas vezes você não conhece. Deus considera também isso. 5. Deus considera o quanto somos guiados pelo Espírito Santo. Está em Gálatas 5, 22, 23. Diz lá, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Deus avalia o homem pelo quanto ele é guiado pelo Espírito dele Santo. Maravilhoso essa passagem, né? Gálatas capítulo 5 é incrível. E aí a presença de Deus, ela se manifesta em todos esses frutos do Espírito. 6º critério, Deus avalia a gente pela nossa fé, pela dependência dele. Está em Hebreus 11, tem lá os heróis da fé, né? Diz lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos mede pela fé que nós temos nele. Aliás, sabe qual é a distância que você está do milagre? Você precisa de um milagre na sua vida? A distância que você está do milagre é a distância da fé. Jesus disse que se a sua fé for do tamanho de um grão de uma mostarda, o que vai acontecer? Você vai conseguir falar para aquela montanha, saia daqui, vai para lá, e ela vai obedecer. Jesus sempre, quando houve cura, quando ele curou, ele disse, a tua fé te curou. Então, se você na tua vida vive uma situação que você depende de um milagre, pode ter certeza que a distância que você está para o milagre é a fé, tá bom? Vamos revisar aqui quais são os 6 critérios, a régua que Deus usa para medir o homem. Primeiro, o coração do homem. Deus olha para o coração do homem, não para a aparência. 2, mede pelo caráter, o quanto semelhante o homem está de Cristo. 3, Deus avalia a obediência à sua palavra, a palavra de Deus. 4, mede pela forma como nós tratamos os outros. 5, pela forma como nós somos guiados pelo Espírito dele. E 6, Deus avalia a nossa fé pela dependência dele, pela fé nele, tá bom? Eu quero dizer para você que não se confunda. Tá lá em Romanos 12, capítulo 2, 1 e 2, né? Romanos 12, 1 e 2, que diz para nós não nos amoldarmos no padrão desse mundo, mas nos reinventarmos, né? A nossa mente, para que seja uma mente que agrade ao Senhor Deus, agrade ao Senhor Jesus. Nós estamos aqui na Terra por uma passagem muito curta. A gente está aqui no grande Airbnb, aqui na Terra de passagem. Eu sempre costumo dizer o seguinte, faça o teu melhor aqui na Terra. Seja um excelente pai, um excelente profissional, um excelente amigo. Faça tudo com excelência e busque resultado sim. Mas, sobretudo, foque no galardão da eternidade. Foque em estar com Deus na eternidade e foque em fazer o seu melhor. Porque, na verdade, o que o homem vê é muito aparente. O homem vê sucesso nas pessoas como fama, riqueza, poder, dinheiro, aparência. Mas Deus não. Deus olha o teu coração, as suas intenções, o quanto você ama Ele e o quanto você quer cumprir a vontade dEle na tua vida, que é perfeita e agradável. Gostou desse vídeo? Se você gostou, curte, compartilha, comenta e acompanhe os outros materiais que a gente tem aqui, que tudo isso que a gente faz aqui é para ajudar você a liberar o seu potencial, a ser a sua melhor versão em Cristo Jesus. A gente se vê até o próximo vídeo.